E a nossa embarcação está fluindo aí nas águas do destino. Nós vimos no vídeo passado como lidar, como entender a natureza da alma, a força da alma para percorrer esse caminho, navegar nas águas do destino. E vimos também aquela inspiração, né? O que inspira a alma para a realização dessa vida, né? Nesse vídeo, nós vamos falar de alguns pontos adicionais, como, por exemplo, nós vamos entender qual é o primeiro oficial, o timoneiro, o que segue as ordens do oiko despotes e também do predominador, aquele que executa, né? É ele quem vai nos dizer o que a gente executa, como executa. Vamos ver também aí os regentes das triplicidades para uma abordagem sobre os ventos que ajudam ou prejudicam o caminho, né? E também daqueles pontos extra que a gente tem sobre o que pode surgir do imprevisto ou de algum auxílio maior aí, né? Com o lote da fortuna. Então fica aqui comigo para a gente falar e aprofundar um pouquinho mais dessa visão aqui da metáfora da embarcação. Se você gosta desse tipo de assunto, então me acompanha aqui no canal. Tem outros vídeos que eu venho fazendo sobre essa abordagem mais espiritualista. Tem também vídeos sobre clima diário, então se inscreva no canal. Convido você também para se tornar um membro aqui do canal, se o seu interesse for em estudar mais a fundo a astrologia tradicional, ou fazer um curso lá na plataforma EAD aprenderastrologia.com.br, tem alguns. E vamos lá, vou pedir para vocês também me ajudarem arrastando aí um comentário, dando um hype aqui no vídeo, porque isso ajuda a divulgar também o canal. Bom, gente, então vamos falar. Vamos completando, né, a nossa visão sobre a metáfora da embarcação. Então, nós vimos que o nosso barco da vida está fluindo nas águas do destino e vimos que o predominador, que é a alma, né, que preenche o veículo físico, é indicada pelo ponto da carta, né? A gente viu que pode ser um luminar ou ascendente, que indica essa questão da força da alma e a força da vitalidade, né, para a manutenção da vida no percorrer desse caminho. Nós vimos também o que inspira a alma para a realização, e dentro da visão do oiko despotes, né, que é esse ponto que inspira a alma, dá para a gente entender também, no sentido mais prático, o que nos inspira para a realização dessa vida. Então, identificando o oiko despotes, você já tem um vislumbre muito legal do que está inspirando, a sua vida nessa encarnação, né? Inspirando sua alma nessa vida, né? Então, indo por esse caminho, você pode se sentir mais pleno, né? Realizando aí o que foi pretendido pela sua alma antes da encarnação, né? E a gente viu lá no primeiro vídeo sobre esse tema da metáfora da embarcação, que a alma escolhe a vida que vai ter mediante as condições, né? Ela precisa vir realizar determinados assuntos. A gente sabe que todas as almas vão ter a sua embarcação com o seu predominador, com o seu oiko despotes, com o seu leme, com os seus oficiais e tudo mais. Mas todas elas têm que realizar a missão, mas cada uma vai realizar a sua maneira, porque cada uma vai ter uma constituição, astrologicamente dizendo, né? Da carta natal e aquilo que tem em mãos para realizar, né? Se é bom ou não, ela vai ter que se virar para cumprir aí o destino, né? Então, é mais ou menos nesse sentido. Toda alma tem um caminho para percorrer. Se você identifica o oiko despotes, já é um passo enorme aí na sua realização mais profunda, né? Do cumprimento da tua missão de vida, né? Mas, então, depois do oiko despotes, do predominador, nós vamos entender qual é o primeiro oficial. Falei para vocês no primeiro vídeo sobre a metáfora que o primeiro oficial ou o timoneiro é o regente do ascendente, o planeta que tem domínio, domicílio no seu signo ascendente. Por exemplo, meu ascendente é touro, então o meu timoneiro é Vênus, né? Meu primeiro oficial é Vênus. O que esse timoneiro significa, né? Bom, gente, é ele quem está lá segurando o timão, né? Ele vai cumprir as ordens, né? Ele quem está realizando o trabalho que o oiko despotes, que inspira o predominador, diz que você tem que realizar. Então, é ele que vai dando a realização prática da experiência de vida. E hoje nós vamos falar do primeiro oficial timoneiro, dos regentes das triplicidades e do segundo oficial, que é o regente do lote da fortuna.
Para esses 3 pontos, você precisa ter em mente se eles são fortes, fracos, mais ou menos na sua carta. Porque o que que significa ele estar forte, mais fraco, ou mais ou menos pegando uma visão mais espiritualista? Significa condição que, por si só, a vida tem de promover o caminho, né? De realizar o caminho de uma forma simples, né? E se eles não estiverem se estiverem fracos, por exemplo, né, aí você vai ter que precisar de um esforço mais consciente para a realização, ou às vezes até a fraqueza ou aspectos difíceis que eles vão encontrando, podem significar as distorções do caminho, os desvios, os problemas que a gente tem que lidar ao longo da vida cotidiana da realização dos outros assuntos e que muitas vezes nos desviam do caminho, atrapalham, né, a realização. Mas com a relação ao timoneiro primeiro oficial, é um outro passo super grande que você pode dar na sua experiência mais profunda para a conexão consigo próprio, né? Realização da tua missão, que é o que todo mundo pensa, né? No momento presente, gosta de ter, né? Uma visão clara. Você já consegue, se você identifica qual é o timoneiro, você já consegue identificar quais são os tipos de atividades, os recursos que, quando você dá atenção, quando você realiza, né, você está se reaproximando do caminho, né? Por exemplo, né, como eu falei para vocês, meu ascendente é Touro e o regente do meu ascendente é Vênus. Aí eu tenho Vênus na casa 10, que é uma casa do ambiente de trabalho, de carreira, da questão social, né, do lugar social da experiência humana. Então, a minha realização, o cumprimento da minha missão, ela vem por meio das questões de trabalho mesmo, né? De como eu vou desenvolver o trabalho, a condição profissional. Mas Vênus por si só tem a temática artística, tem a temática estética, tem a temática da harmonia. São essas as características em termos de realização prática que vão elaborando, né, conduzindo melhor a embarcação. Então, eu tenho que alimentar isso, né, para conduzir a embarcação de uma maneira saudável, né? E ficar atenta aos pontos de desafios que Vênus vai ter na carta, porque esses são os problemas que eu vou ter que resolver para conseguir cumprir o projeto do predominador, que o predominador falou para eu realizar, né? A minha alma realizar, ele falou, vai realizar isso. Aí você tem lá, por exemplo, uma Vênus toda desafiada ali, né? Quadratura com Saturno, assim, por exemplo, oposição com Marte, imagina, né? Um monte de coisa ruim para Vênus. Então, o seu timoneiro, seu primeiro oficial, tá um pouco fraco. Ele vai passar por percalços, né, no caminho e você vai ter que lidar com isso, aí se endireitar no prumo. Então, gente, trazendo significados naturais dos planetas na visão tanto do timoneiro como dos outros pontos que a gente vai ver aqui, você já consegue identificar quais são as características em comportamento ou atividades que você deve ter em si, realizar ao longo da sua vida, para cumprir com o caminho, né? Aí entender também quais são os empecilhos que tem ali, né? Então, é o regente do ascendente, que é o primeiro oficial. Aí, gente, nós temos os 3 regentes da triplicidade do elemento, né? Do predominador. Então, a gente identificou qual é o predominador no vídeo passado. Se você não viu, pega aqui em cima no card, a gente falou dele, né? Então, reveja. Identificou o predominador, atenção ao signo onde ele está. Você vai olhar quais são os 3 regentes desse elemento, tá? Se for a triplicidade do fogo, a gente tem o Sol, Júpiter e o Saturno é um participante. Então, o Sol e Júpiter vão ter um papel maior aqui para ser aqui uma representação dos ventos, tá? Se for a triplicidade da Terra, então é Vênus, Lua e Marte, tá? Se for a triplicidade do ar, é Saturno, Mercúrio e Júpiter. E se for a triplicidade da água, então é Vênus, Marte e Lua, tá? E aí aqui ele não faz muita diferença se o mapa é diurno ou se o mapa é noturno, porque os 2 primeiros regentes, eu falei 3 planetas, né? Os 2 primeiros são os indicadores do vento, dos ventos, né, que ajudam a atrapalhar a embarcação. Se são ventos que sopram levemente, facilmente, conduzem tranquilamente, ou se são ventos de tempestades, né, gente? Que aí o barco vai ficar tombando, né, para lá e para cá, vai atrapalhar. Então, o que temos que analisar aqui é se esses planetas
estão em boas condições astrológicas ou não. Se eles estão em signos que eles têm domicílio, exaltação, se eles estão no próprio elemento, né? Se eles não têm aspectos desafiadores, porque o que mais indica a turbulência, os ventos de tempestades aí, é a quadratura com Saturno, com Marte, a oposição com Saturno, com Marte, ou mesmo uma conjunção, né? Ou se está na casa 12, que é uma casa muito relacionada à tristeza, a casa 6, que é uma casa de preocupação cotidiana, né? Isso tudo vai ajudando você a identificar se os ventos, né, podem mais ajudar ou atrapalhar, tá? Porque nada dessa metáfora funciona isoladamente. Então, imagina que você tem um primeiro oficial, que é o regente do ascendente, forte, mas tem os ventos, que são os dois principais regentes da triplicidade, né, do predominador, fracos ou tempestuosos. Então, vai precisar de mais esforço do primeiro oficial aqui do regente do ascendente, né? Então, tanto no sentido prático da vida, isso é indicação das turbulências, né? Então, o regente do ascendente, que é um timoneiro, vai ter que usar as habilidades naturais dele aí com muito esforço, né? Para realizar o caminho aqui, né? E às vezes acontece dos dois estarem muito fracos, de todos estarem muito fracos, né? Então, o caminho fica bem tortuoso. O que que é um caminho tortuoso? O que que é águas do destino tortuosa? São os eventos de problemas que a gente vive na vida, né? Os problemas de saúde, problemas financeiros, problemas familiares, de relacionamentos e qualquer outro problema que pode surgir ao longo da experiência. Então, o que significa que a turbulência no caminho são os regentes da triplicidade do predominador, tá? Por exemplo, né? Vamos ver um exemplo para ficar mais claro. O meu predominador é o Sol, a gente viu, no signo de Peixes, tá? Peixes é um signo da água. Então, eu falei para vocês que os regentes da triplicidade da água são Vênus, Marte e Lua. E eu vou usar principalmente Vênus e Marte para identificar quais são os ventos que tem a meu favor. Bom, tem o Vênus exaltada, mas tem Vênus em aspecto difícil com alguns planetas, né? Tenho Marte forte por estar exaltado também, né? Ele está lá em Capricórnio, mas tem um aspecto difícil com a Lua. Então, assim, tem condições medianas, né? Que vai indicar assim, as turbulências da vida, elas vão acontecer no nível mediano porque os regentes da triplicidade, eles não estão completamente ruins, né? Eles estão os dois fortes por exaltação, Vênus em Peixes, Marte em Capricórnio. Mas os dois têm aspectos difíceis, então isso vai marcar em algum período da existência da vida algumas turbulências, né? Que a minha alma vai ter que superar. Como Vênus também é o regente do meu ascendente, também é o timoneiro, muitas vezes a própria crise vai acabando abrindo os horizontes para realizar as coisas, né? Que a gente fala do limão faz uma limonada, então pode ser um pouco disso, porque a própria Vênus é o timoneiro, né? É o primeiro oficial, mas também é uma indicação dos ventos, né? E está exaltada. Então eu penso que os melhores momentos, ou talvez os melhores encontros, né, de caminho mais interior, podem vir por meio das adversidades, né? Dos ventos turbulentos, das coisas que vão surgindo, né? Como eu falei, os ventos turbulentos podem ser doenças, podem ser fases difíceis do nível financeiro, do nível profissional, desafios de relação, às vezes separação, desencontro, decepções, enfim, ou a perda, né, de um cônjuge, de alguém muito importante. Então, diante desses contextos, aqui vai surgindo a força para a realização. E o terceiro regente, aquele que ficou de fora, no meu caso é a Lua, né? Ele é o remo, né? Bom, minha Lua tá um pouquinho prejudicada, ela tá em Áries, né? A Lua está em Áries, não é um ponto onde ela tem domínio, mas tem uma quadratura com Marte, né? Que está exaltado em Capricórnio, mas ela está no ponto onde Marte tem domicílio. É mais ou menos, eu diria que os meus remos não são grandes coisas. Como que a gente interpreta os remos para a vida prática? São as condições natas, né? Não só pensando em estrutura física, mas pensa no seu contexto social. Se você, por exemplo, uma pessoa que nasce em berço de ouro, por exemplo, né? E tem muitas condições de muitas coisas pelo nível social, status, condição financeira que ela tem, ela vai viver muito mais experiências, né, variadas ao longo da vida do que uma pessoa que tem poucas condições,
que às vezes a vida não dá a possibilidade de viver muitas coisas diferentes, mas sempre no mesmo caminho. Eu penso que um remo em más condições mostra um pouco disso, né? São as condições naturais que você tem. Às vezes você não tem muitos recursos para navegar ali no, né? O seu remo não é nem o remo mesmo, né? É só um pedaço de madeira. Imagina assim, né? Quando o planeta está muito fraco, é um pedaço de madeira ali que você vai ter que se virar com aquilo. Enquanto tem outras vidas, outras almas que têm o remo, ou melhor, da melhor marca, né? Um remo esportivo, por exemplo, né? E aí ela vai navegando ali tranquilamente ali, né? O remo vai ajudando bastante. Então eu penso que o remo, né? Os remos têm essa relação com as condições naturais que a gente tem no entorno para conseguir realizar o caminho, né? Então imagina, se o planeta tá fraco, é um remo fraquinho, é um pedacinho de madeira. Se ele tá forte, em boas condições, é um remo esportivo, ou melhor, da melhor marca que tiver, tá? E o último ponto que a gente vai ver hoje, para não ficar um vídeo muito longo, é o segundo oficial. O segundo oficial é o planeta que tem domínio no signo do lote da fortuna. No meu caso, não vai ajudar muito, porque ele também é a Lua, tá? Eu tenho lote da fortuna no signo de Câncer. Então, é a Lua, né? E o que isso significa, né? Como eu falei para vocês, são os eventos que surgem à mercê da sorte, né? Então, se esse regente estiver forte por signo, em uma boa casa, estiver livre dos raios do sol, estiver com aspectos bons, por exemplo, com os benéficos, com os maléficos, ele pode ser indicação assim de questões aleatórias, de uma sorte mesmo, né? Vamos dizer, em um momento ou outro da vida acontece algo super inusitado, fora da caixinha, que, meu, direciona a vida da pessoa para um caminho bom, por exemplo, né? Ajuda muito na realização. Como ganhar na loteria, né? Acho que é o exemplo mais básico, né? Ganhou na loteria. E aí, de repente, aquilo resolveu a vida do nativo, né? E quando o planeta, né, esse regente do lote da fortuna estiver fraquinho, em más condições, ele vai significar que os eventos aleatórios mais atrapalham do que ajudam, né? Então, tem um pouquinho dessa questão. Às vezes, eventos imprevistos acontecem na vida, ou até eventos assim, imagina, a gente não vive isolado do mundo, a gente vive num contexto, tem família, tem questões próximas, trabalho, pessoas e tudo mais. De repente, um evento aleatório ocorre que está fora da possibilidade da ação do nativo, mas aquilo interfere na vida dele. Imagina uma pessoa que trabalha numa empresa e daí a empresa fale, fecha, ele fica sem trabalho, depende zero da iniciativa, da vontade dele, né? Ele não é o dono da empresa. Daí a empresa fechou. Isso tem uma interferência sobre as questões da vida desse nativo. Então, seria mais ou menos esse tipo de situação que tem relação com o regente do lote da fortuna. Como pode ser, por exemplo, ganhar na loteria, ou conseguir assim, de repente receber uma proposta, uma oportunidade, aproveitar uma oportunidade que surge do nada, né? E aí acaba mais ajudando. Então, o que vai indicar se essas condições aleatórias são boas ou são ruins é a condição astrológica desse planeta. Então, vamos lá. A gente falou do primeiro oficial, que é o timoneiro regente do ascendente, dos dois regentes da triplicidade, do predominador sendo os ventos, e o terceiro, né? Aquele terceiro regente sendo o remo, né? E falamos aqui do segundo oficial, que é o regente do lote da fortuna, como o fator aleatório, né? O que surge fora da sua intenção e esforço como nativo, tá? Como que a gente analisa? Então, eu vou colocar aqui algumas coisas que vocês devem olhar. E vai precisar conhecer as dignidades e debilidades dos planetas, suas casas, né? Bom, o que você tem que olhar? Você tem que olhar se esses planetas estão em signos que eles têm domínio, domicílio, exaltação, se eles estão na própria triplicidade. Falei até quais são os regentes, né, das triplicidades hoje, ponto a mais aí para aprender, ou no próprio termo ou na própria face, tá? O mais forte é o domicílio, é nessa escala, domicílio, exaltação, triplicidades, termo e face. Quanto mais forte ele estiver, se ele estiver no próprio domicílio, na própria exaltação, como o Mercúrio em Virgem, né? Que é o domicílio e a exaltação. Ou no próprio domicílio, no próprio termo, ou na exaltação no próprio termo, né? Ele está bem forte. Isso é bom porque, em termos naturais, o planeta está forte mesmo, né? Aí, depois, o que você tem que analisar? Se ele não está perto do Sol, se ele está ou não está perto do Sol. Se ele estiver até 8 graus de distância do Sol, ele está combusto, ele está bem ruim, né?
Então ele já vai, ficar invisível, né, ele perde muita força, atrapalha muito o fluxo natural. Se ele estiver de 8 até 17 graus, tem alguns que consideram de 8 até 15, né, ele está sob os raios do sol, mas já é menos prejudicado do que se estiver a 8 graus só, tá. Deve olhar se ele então se ele tiver depois de 17 graus, aí ele já está livre dos raios do sol, isso não tem nenhum prejuízo do sol. Você deve olhar se ele está no sentido direto ou no sentido retrógrado, tá? Se ele estiver no sentido direto, bacana, pontinho a mais. Se ele estiver no sentido retrógrado, pontinho a menos, tá? Porque é uma debilidade, tá? Tem que olhar se ele está em aspecto de sextil ou de trígono ou conjunção com Júpiter ou Vênus, que é um pontinho a mais, tá? E se ele não tiver, não é pontinho a menos, tá? Só que se ele tiver, é bom, muito bom. Mas se ele tiver em quadratura, oposição, conjunção com Marte, com Saturno, então aí você já tira um pontinho, é um prejuízo, tá? Se ele não tiver em quadratura, oposição a Marte, não ganha ponto nenhum, tá? Mas se ele tiver, daí tira ponto, né? Se ele está, aí também tem as estrelas fixas, né? Mas, por exemplo, se ele estiver em conjunção bem pertinho, no mesmo grau, com a estrela Régulos, com a estrela Espica, por exemplo, é bom, muito bom. Mas se ele tiver com estrela tipo Antares, Algol, já é ruim, porque elas são estrelas de natureza mais adversa, né? Já é ruim. Com a Sirius é bom também, né? Uma estrela boa. E assim, tem outros pontos ainda que são um pouco mais complexos, né, para a gente fazer uma análise, que aí vai exigir um pouco mais de conhecimento de vocês. Mas com esses pontos, já dá para você saber se o planeta está forte ou tá fraco. Se ele estiver, por exemplo, na casa 10, na casa 11, na casa 9, na casa 1, na casa 5, na casa 7, na 4, até na 2, né? Ele tá legal, tá bom. É ruim para um planeta quando ele está na casa 6, na casa 12 e na 8. São as três casas que são mais prejudiciais em termos de temas, né? Então, se ele estiver em alguma dessas casas, já vai tirando mais poder, mais visibilidade, né? Não é tão legal, tá? E esses recursos já vão ajudando muito vocês a entenderem se o planeta está forte, está fraco, qual é a substância, né, que ele vai ter para realizar esses caminhos, né? E aí, o que a gente tem que conhecer? Os significados naturais dos planetas. Eu já até falei no primeiro vídeo, falei um pouco no vídeo anterior, tá? E entender o que eles significam. Porque, por exemplo, para uma expressão do primeiro oficial, né? Quando ele é o que está conduzindo o barco ali, segurando o leme, ele é interessante a gente conhecer quais são os significados naturais, porque na vida prática, esses temas são os temas que estão conduzindo a vida para a realização do destino. Então, é bom saber, conhecer esses temas, tá? Busquem nos vídeos, eu até já falei em vídeos passados, busquem aí, porque ele vai ajudando muito você no seu trabalho interno, né, de autoconhecimento, a conseguir identificar, olha, se eu for por esse caminho, as coisas podem ficar mais fáceis, né, para eu conseguir alcançar o destino aí que eu preciso alcançar, tá? Pensar também no regente do lote da fortuna como os eventos aleatórios. Até eu penso que no sentido da gente entender quais são as vulnerabilidades que a gente tem na vida, né? O que atrapalha, o que pode atrapalhar ou ajudar, né? Também a realização do caminho, né? Também. Então, olha essa condição do regente da lote da fortuna, no sentido de força e fraqueza, para você conseguir entender. Será que ele está forte e ele vai me indicar alguma surpresa boa no meio do meu caminho que vai me ajudar bastante? Ou será que ele está falando, ó, tá vulnerável, fica atenta, aí que as coisas podem sair do prumo, né? E aí você se protege mais, né? Vai trabalhando mais com a sua autoconsciência, entendeu? E a mesma coisa com os dois regentes principais da triplicidade do predominador, porque os ventos também são eventos que é um pouco aleatórios, né? A, a- Pensa na embarcação, você não controla os ventos, né? Que estão ali no momento, mas você pode controlar o momento que a sua embarcação sai, né? Por exemplo, a fase está turbulenta. Imagina assim, pegar um exemplo bem básico. O momento no mundo, por exemplo, entra numa crise financeira aguda, por exemplo, né? Você vai fazer um investimento financeiro de alto risco? Como, por exemplo, eu lembro que em 2009, né, que teve aquela crise financeira no mundo todo, um monte de empresa quebrando, né? O Banco Central americano até investiu dinheiro lá em muitas
muitos bancos para não ter quebradeira, tal, né? Foi uma crise bem pesada. E aquilo acabou repercutindo no mundo todo. Então foi um período que todas as ações, todas as bolsas começaram a cair. Você vai fazer um investimento em bolsa, vai comprar ações num período desse, que está todo mundo vendendo ali, né? Porque o mundo está em crise. Então, eu penso que um pouco da ideia dos ventos da vida, né? Que são os regentes da triplicidade do predominador, é isso. Se você tem consciência, né? De quais são os significados desses regentes aí do vento, né? Você se protege de vulnerabilidades, né? Então, assim, acho que uma das coisas bem importantes da vida saindo da astrologia é estar consciente dos passos que você dá na vida, porque estando consciente, você consegue entender se há vulnerabilidade, se não há, se o caminho é seguro, se não é, que não pode sair agindo a ex-mãe, né? Fazendo de tudo que dá na cabeça na hora. Agora, a metáfora da embarcação é muitíssimo interessante para a questão do autoconhecimento, né? Principalmente para quem busca esse pensamento maior aí de missão de vida, destino e tudo mais, né? É isso, tá bom? Bom, então, como eu falei para vocês, o Curious, né, que vai ser o nosso ponto final, a gente vai trabalhar no vídeo da semana que vem, porque ele tem vários pontos, né, para a gente analisar, senão o vídeo aqui vai ficar muito longo, tá bom? Ótima semana, muito obrigada e até nosso próximo vídeo, então, até mais.